Olá, seja bem-vindo para mais uma videoaula sobre PHP e orientação a objeto. Então, nesta videoaula a gente vai ver como que a gente pode implementar em PHP uma forma de relacionamento que é conhecida como agregação. Então vamos ver, antes de começar a programar em PHP, como que é representado essa forma de relacionamento do ponto de vista de UML. Bom, então a gente tem aqui a representação de duas classes, a classe cesta e a classe produto. E o relacionamento aqui está demonstrando aqui que a gente vai ter um atributo na classe cesta que vai ser uma coleção de itens, que em PHP a forma mais simples da gente representar uma agregação é ter um array. Então uma série de itens que são referências a instâncias da classe agregada. Então a cesta a gente pode ler da seguinte maneira, que cesta contém instâncias de outro objeto que é o produto. Então uma cesta contém N referências, a produtos. Então referências, instâncias, de N produtos. Bom, visto isso, então vamos ver como que a gente implementa esse tipo de relacionamento em PHP. Do ponto de vista de programação, a gente vai criar uma nova classe chamada cesta. A gente já tem das videoaulas anteriores a classe produto, então vamos utilizar a mesma classe. E aí então a gente vai simplesmente criar uma nova classe cesta e um script que vai testar essas duas classes. Bom, então esta é a classe produto que a gente criou nas videoaulas anteriores. E é esta mesma classe que a gente vai usar para criar uma cesta de compras, Então, se você não tem esta classe ainda, esse código, dá uma parada no vídeo, copia o código, que a gente vai utilizar exatamente isso, não vou alterar nada deste código. Bom, depois crie um novo arquivo na pasta classes do seu projeto e dê o nome a esse arquivo de class.cesta.php. Então, acrescenta um novo arquivo com esse nome, class.cesta.php. Então eu criei aqui o arquivo class.cesta.php. Eu vou dar uma parada no vídeo, vou colocar o código aqui e já volto com a classe completa para comentar o que faz cada parte. Então com isso eu poupo tempo no vídeo, para deixar o vídeo bem enxutinho. Bom, então aqui está a classe, eu chamei ela de cesta de compras, embora o módulo se chama cesta. A gente pode até deixar como cesta se preferir, porque é uma prática recomendada até que o nome da classe seja exatamente o nome que consta aqui no nome do arquivo. Então eu vou manter aqui, class cesta. Bom, aqui a gente tem o atributo produtos, que aqui é que vai ser o atributo que vai estabelecer esse relacionamento de agregação, Então esse atributo aqui vai ser uma lista, um array no caso do PHP, onde eu vou ter aqui N referências a instâncias de objetos produtos. Toda vez que eu quiser acrescentar um objeto na minha cesta, um novo produto na minha cesta, eu tenho que chamar o objeto adicionar item. Então esse objeto eu vou passar para ele a instância de um produto e ele vai então adicionar essa instância como uma nova referência aqui na lista de produtos. Então quando a gente coloca esse formato, abre e fecha colchete, vazio, o PHP entende que é para mim adicionar um novo item nesse array. Então a primeira vez não vai ter nada, então ele vai criar um array novo onde o item 0 vai receber o primeiro produto. E aí depois na sequência, então cada vez que eu chamar esse método, ele sempre vai adicionar um novo item. Então isso a gente já viu, para quem é aluno meu do Cotil, a gente já viu isso em aulas anteriores, que não consta em videoaula, mas a gente viu em classe. Bom, aí depois a gente tem um método chamado exibilista, que nada mais é do que uma interação sobre
esse atributo produtos, né? Então, for each, eu vou passando item por item dessa lista e imprimindo a descrição e o preço do produto. E por fim, a gente tem um método aqui também chamado calcula total, que a exemplo do método exibilista, ele vai percorrer a lista de produtos, somando, totalizando, né, o preço. Então a variável total começa com 0 e depois ela vai recebendo o que ela já tem, mais o produto. Aí vai para o próximo produto, pega o preço, totaliza e retorna no final o valor total encontrado aqui da soma dos produtos. Bom, isso daqui então é o código da classe sexta. Agora a gente precisa criar um novo código que vai testar esta classe aqui. Então eu vou fazer o mesmo truque, vou parar o vídeo e voltar já com o código para ficar mais enxuto o vídeo. Bom, então você deve criar aí um novo arquivo, agora não na classe, na pasta classes, mas na pasta raiz do seu projeto, e copiar esse código. Então nesse código a primeira coisa que a gente tem que fazer é incluir os dois arquivos, que é a classe sexta e a classe produto. Então, antes da gente agregar um produto a uma cesta, o produto tem que existir, né? Então a gente tem que instanciar o produto primeiro, define os atributos dele, aí depois a gente instancia um segundo, define os atributos, e se quiser um terceiro, um quarto, um quinto e assim por diante. E aí depois então a gente cria uma instância da cesta, né? Então eu vou corrigir aqui. Então a minha classe se chama cesta, né? Então aqui também tem que ser new cesta. Então, criada uma instância da classe cesta, eu vou então adicionando itens. Então adiciono o chocolate, a picanha e qualquer outra instância de produto que você tiver criado. E aí depois eu chamo um método exibilista. Ele vai exibir todos os itens que tem na minha cesta. E na sequência então eu chamo um método calcula total para mostrar o valor total da minha cesta. É claro que isso daqui está bem primitivo, né? Normalmente esses produtos aqui poderiam vir de um banco de dados, por exemplo. Tá, ok? Então o usuário escolheria um produto, a gente acrescentaria na cesta. O usuário escolhe um outro produto, a gente acrescenta na cesta. E assim por diante. Então isso daqui seria um exemplo bem básico de como a gente poderia começar, né, a montar um site de compras, por exemplo. Bom, então agora vamos testar esse código. Então eu vou chamar o cesta.php para ver o que acontece, ver se ele funciona. Bom, então aqui a chamada ao meu script cesta, enter, e aqui está. Então ele listou para mim chocolate sensação 1,20, picanha bovina 18, total 19,2. Esses problemas aqui a gente já comentou em aulas anteriores, pelo menos em aula em classe. Ele diz respeito ao charset. Então a gente deveria ter definido aqui como conjunto de caracteres a ser utilizado o UTF-8, né? Então isso não implica, não afeta aqui o nosso aprendizado de orientação a objeto. Mas na prática a gente não pode deixar isso daqui, né? Ok? Então o que eu queria colocar para vocês era hoje essa forma de relacionamento que se chama agregação e que a gente implementa em PHP utilizando como atributo um array, né? Uma matriz. Então eu fico por aqui nesta videoaula e eu volto em breve com uma outra videoaula tratando de uma outra forma de relacionamento. Então até lá e obrigado.